Irmãos, temos comunicado apenas a ausência do irmão Merrier neste culto e os demais, se tem mais alguma ausência, não foi me comunicado. Tivemos o prejuízo hoje, né, irmãos, devido às eleições, não termos a escola dominical. Para os irmãos que vão assistir depois, nós temos aqui apenas no primeiro domingo do mês escola dominical, nos outros domingos apenas culto à noite. Agora é um prejuízo, irmãos, eu sinto um prejuízo quando nós viemos para o culto da Santa Ceia sem termos tido a escola dominical pela manhã. A escola dominical tem algo em especial. E se não fosse a minha distância e a de boa parte dos irmãos, nós poderíamos ter escola dominical todos os domingos pela manhã. Então, hoje, devido às eleições, se eu tivesse lembrado um pouco antes, irmãos, eu teria suspendido o culto de Santa Ceia de hoje para domingo próximo, porque fica bastante carregado, né? A gente teve que sair de casa e eu enfrentei 1h10 por aí de fila só, mas sei que tem irmãos aí que por certo enfrentou 3 horas de fila para votar. Então é bastante cansativo e a gente vai no meio de uma atmosfera tão pesada, né? Então, irmãos, ainda agora já está tudo pronto, a parte do som aí para transmissão ao vivo, mas ainda falta detalhes aí, os quais eu não sei explicar agora, que falta aí, quem sabe, vamos fazer assim, vamos deixar o próximo domingo a transmissão ao vivo. Os irmãos se lembram que domingo, eu acho que foi 2 domingos atrás, ficou para o próximo. Chegamos no outro domingo, ficou para esse, agora esse fica para o próximo. Uma hora nós chega lá, né, irmão Eduardo? Não podemos nos afobar, afinal de contas, os irmãos podem assistir o culto depois lá e vai ser postado. Eu creio que vai ser mais rápido agora, né, irmão? Porque foi gravado antes, agora que já está sendo gravado no próprio sistema, acredito que vai mais automático para ser lançado. Então, tem os irmãos que estão nos acompanhando e sempre estão assistindo os cultos, como eu já mencionei aqui. Irmão Leandro, lá em Navegantes, com a esposa, quis dizer Itajaí. Irmão Leandro, lá em Itajaí. Então, ele sempre está me procurando. Ele foi
mas se foi da escolha dele permanecer me procurando para aquilo que ele e a esposa necessitam, então eu só esqueci o nome da irmã, não vou tentar acertar para não errar mais. Então ela está querendo vir logo para ser batizada. Então eu não estou indo lá atender os irmãos. Agora, se eles se sentem bem ter a gente como pastor e eles vão ser ajudados por esses cultos transmitidos, e o irmão me comunicou que dentro em breve eles poderão estar vindo aqui pelo menos tomar a ceia uma vez por mês. Não se trata de ovelha de outro pastor, mas se trata de irmãos que ele esteve por 2 vezes apenas aqui na igreja e se mudou para lá devido ao trabalho. Então até deixo um conselho meu para quem vai assistir a esses cultos, que nós não estamos tentando com essas transmissões evangelizar e nem atrair ovelhas de outro pastor. Você que tem o seu pastor e porventura quando começarmos transmitir os cultos ao vivo aqui, que eu creio que domingo próximo já será possível, e você deixar de assistir a programação do seu pastor para assistir a nossa, você peca diante de Deus. Então o objetivo dessa transmissão é para aqueles que ainda não conhecem a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que possam ser ajudados. Amém. Não é para nenhum irmão que congrega com outro pastor ficar olhando, assistindo a essas pregações e assim por diante, não. É apenas para que os irmãos aqui local possam indicar para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo de trabalho, que os nossos cultos são transmitidos e que eles podem conhecer a qualidade, vamos dizer assim, de adoração, de culto nosso a Deus. Então essas pessoas terão oportunidade de conhecer a mensagem dessa forma. Longe de mim colocar essa transmissão para ser mais um tentando lançar interrogações, irmãos de outro pastor, cada pastor com sua igreja. Eu respondo por essa congregação diante de Deus e já é peso suficiente para mim. Eu não quero estar atendendo, vamos dizer assim, não quero estar sendo procurado por irmãos que têm pastor já e assim por diante. Então eu creio que ficou bem esclarecido o nosso objetivo dessa transmissão. Vamos nos colocar de pé, irmãos, sob o toque de somente crer. Gostaria, irmãos, de ouvir todos vocês orar. Aleluia. Eu vou apenas acompanhar os irmãos. Oremos. Ó Senhor, atenda, Pai, a súplica da igreja. Atenda, Senhor, a súplica, o pedido de cada irmão, cada irmã. Contempla, Pai, por cada petição, por cada um que expressa a necessidade que sente dentro de si na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-me a mim, e cada um dos irmãos estará sendo ajudado, se o Senhor se apoderar de mim nesse momento. Conceda a petição de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Não deixe, Senhor, faltar-me a unção, ó Pai, nesse momento, a inspiração do Senhor. Que o Senhor use os meus lábios, ó Pai, que nesse momento o Senhor cresça e o homem desapareça. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos, ó Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. É bom ver a igreja orar, ouvir a igreja orar. Ver e ouvir, né? Amém. É bom, isso me encoraja. E nós deveríamos, toda a abertura de culto,
nós deveríamos orar juntos, assim unânimes. No culto de oração nós deveríamos orar unânimes também. Nós não podemos vir aqui para ouvir a oração do pastor ou de quem quer que seja que está fazendo a oração aqui na frente, liderando a oração, né? Primeiro, ou segundo aos Coríntios 12, capítulo 12, verso 10. Então vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Os irmãos podem se assentar, já temos orado. Gostaria só de um pouquinho mais de volume no microfone, porque eu não gosto de ficar falando perto. E às vezes, por falta de captação aqui, a gravação não fica boa, né? Então, irmãos, a mensagem que vamos fazer uso é perfeita força por perfeita debilidade. Agora, o apóstolo São Paulo, ele mencionou aqui no verso 7, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne. Então, eu disse espírito, mas é espinho, né? Foi-me dado um espinho na carne. Os irmãos percebem que Deus deu aquele espinho na carne do apóstolo São Paulo para que ele não se tornasse inchado, engodado, porque muito excelente foram as visões que Deus deu a ele. Ele foi até os céus, e ele disse que aquilo que está reservado para aqueles que crêem no Senhor, para o cristão, a cristã verdadeira seja, jamais desceu, subiu ao coração do homem. Jamais. Não tem como, irmãos. Não tentamos imaginar, calcular como será os céus, que essa mente aqui limitada não dá conta. Se nós quiser pintar um quadro aqui na nossa mente, como será o céu, nós vamos fazer uma coisa muito pequena e medíocre, porque a mente natural, nosso raciocínio é incapaz de alcançar. Por isso que o ser humano, eles tentam estudar Deus e tantas coisas, e eles erram tão longe o alvo. Eu até fico admirado quando eles acham determinada coisa lá, e bem antiga, e como é que é o nome que se chama aqueles profissionais lá que fica arqueólogos, e eles escavam uma carcaça de dinossauro, e às vezes acham lá nas geleiras lá do Antártida, não, Antártida é na Argentina, né? Mas é lá no Polo Norte, sei lá. Então eles acham lá algum cadáver, e aí eles dizem que aquilo lá tem 200, não sei quantos milhões de anos. Eu não sei, irmãos, talvez a minha capacidade, a minha mente seja muito limitada, mas o que faz um homem fazer uma conta dessa e ter convicção que está certo? Como eles vão acertar que aquilo ali tem tantos, 3 milhões, 30 milhões de anos? Eu fico confundido assim. O homem, ele nasce, dá para dizer, nasceu ontem, o que vive muito, vive lá pelos seus 80 e poucos anos de idade, e quer saber tanto, e assim se vai. Agora vamos perseverar aqui, irmãos. Então Deus deu aquele espinho na carne do apóstolo
apóstolo São Paulo para que ele não se gloriasse das excelentes visões, não se exaltasse pelas excelências das revelações. Então os irmãos percebem que Deus passou a usar, depois de transformar Saulo em Paulo, ele passou a usar de uma maneira poderosa, peculiar, mas ele teve que dar aquele espinho na carne como se fosse um freio, para que ele pudesse usar o apóstolo São Paulo até o final da vida de São Paulo, e Paulo fosse útil no ministério, irmãos, porque senão certamente o apóstolo São Paulo teria se engodado, e assim por diante. Agora, falando de experiência com Deus, depois de Saulo ser transformado em um Paulo, ele teve como esterco toda aquela sabedoria, aquele ensinamento de Gamaliel, porque ele era doutor no judaísmo, e ele era entendido da lei e assim por diante. Agora veja, irmãos, no verso que lemos no 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sentir prazer, irmãos, nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, parece que fica um tanto confuso aí o apóstolo São Paulo falar que quando estou fraco, então sou forte. É porque quando o homem está fraco, irmãos, normalmente quando nós sentimos fraco, quer dizer incapaz de fazer aquilo, de viver aquilo, de viver a palavra de Deus, de se dedicar um pouco mais ao Senhor, então nós passamos a nos comportar humildes na presença de Deus. Então logo Deus já pode nos abençoar mais, confiar mais em nós, porque nós não estamos inchados, engodados, pensando que temos alguma condição em nós mesmos. Aí nós vamos passar aqui, partindo do parágrafo 34. O profeta tinha acabado de ler a seguinte escritura, no 33 ainda, disse, aqui tem entre parênteses, este é Deus falando a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E não é o que você, irmãos, e o que eu pedimos, Senhor, eu preciso da tua graça para continuar. Quem sabe quantos hoje dizem, Senhor, eu estou indo para o culto de comunhão, preciso da tua graça para eu poder me colocar de pé e passar naquela fila da ceia, porque sinto-me devedor, sinto-me incapaz. E eu digo, Senhor, eu preciso da tua graça para me colocar de pé naquele altar, porque isso aqui foge de condição, capacidade e habilidade humana, irmãos. Foge. Então você vai ver que você está por anos assentada nesses bancos, perseverando. Será que seria sustentado, irmãos, por capacidade de um sujeito como eu? Jamais. Tem que ser Deus. O único atrativo que te sustenta aqui é Deus. Amém. E nada mais. Se não tiver esse atrativo aqui, que é Deus, essa unção sobrenatural, ainda mais simples que seja, o que me dá coragem, irmãos, me fortalece a cada dia, e eu sempre estou lembrando continuamente da mensagem que o profeta pregou. Deus escondido e revelado em simplicidade. Em simplicidade. Você nunca vai ver Deus em coisas grandiosas, miraculosas, porque Ele já é grande. Para que Ele vai se manifestar em coisa pronta? Não. Ele pega, aí você vai ver que Ele não pega ninguém capacitado, Ele capacita aqueles que Ele chama.
Então Deus não precisa de nada grande e miraculoso, porque Ele é o maravilhoso, Ele é o grande, Ele é o todo-poderoso, soberano. No parágrafo 34, então se eu chamasse isto de texto, eu gostaria de usar esta força, gostaria de usar isto, força, aí aqui entra uma reticência, perfeita força por perfeita debilidade. Se temos fraqueza, temos força. É um texto estranho em uma reunião pentecostal, para tomar um texto de fraqueza, porque estamos sempre testificando que somos fortes, entre aspas, né? Estamos sempre testificando que somos fortes. Agora, a única coisa que eu me acho forte, irmãos, sabe? É naquela condição que o apóstolo São Paulo sentiu-se forte, quando ele disse, tudo posso, quer dizer, sou forte, tudo posso, naquele que me fortalece. Amém. Se eu estiver com a minha vida rendida suficientemente a Deus, para Ele estar apoderado de mim e me fortalecer, então tudo posso naquele que me fortalece. Se a enfermidade nos desafia, nós oramos e ela tem que cessar. Se a tristeza me assalta, e se tantas coisas nos acontecem, tudo podemos naquele que nos fortalece, se a nossa vida estiver totalmente entregue ao Senhor. E eu tenho dito antes que eu somente trato de orar durante a semana e encontrar o que seria bom para eu fazer ante a congregação. Eu gostei demais disso. Deixa eu repetir. O profeta disse assim, eu tenho dito antes que eu somente trato de orar durante a semana e encontrar o que seria bom para eu trazer ante a congregação. Isso fala profundamente comigo, que é toda a minha inquietação, irmãos. Às vezes eu fico tão nervoso, só que no meu íntimo, no meu interior, minha esposa não percebe, meus filhos não percebem, eu fico tão nervoso, eu fico em luta comigo mesmo, porque eu passo, cada um dos dias que não tem culto, eu passo inquieto. Porque eu sei que eu preciso estar aqui de pé no próximo dia de culto, e tem que ser algo vivificante. Tem que ser algo com unção que traga libertação, aquilo que você está necessitando. E eu chego aqui igualzinho a você, necessitado de ser ajudado. Não tem super-homem não, irmãos. Se eu fosse simplesmente questão de vir aqui para ser ouvido, então eu preferiria que qualquer outro tomasse esse lugar esta manhã, e eu digo esta noite. Se fosse a questão de ser ouvido, irmãos, eu digo uma coisa com confiança. É um preço muito alto, muito caro que um homem pagaria. Como eu posso dizer que eu pago para estar aqui nesta posição? É um preço alto, irmãos. É um preço muito alto para um homem pagar para estar aqui, para apenas ser ouvido. Tem que ser Deus. Sabe qual é a minha recompensa, irmãos? Quando daqui a pouco um irmão manda uma mensagem para mim testificando que não é quando eu orei, irmãos, mas quando a igreja orou, todos nós, tira o homem de cena, mas quando o pastor aquele dia foi pedido oração na igreja, assim, houve cura. É a minha recompensa, a minha alegria, irmãos. Quando alguém diz, pastor, aquele dia parece que o senhor sabia de tudo o que estava acontecendo, o senhor pregou tudo o que estava acontecendo comigo. Não trago por isso, eu não sabia de nada, continuo não sendo ninguém, não sendo nada, se Deus apenas se apoderou de mim e me usou sem o saber do seu problema, Ele sabia. Aí está a minha recompensa, porque eu vejo que é Deus que está ajudando os irmãos. Porque eu não posso ajudar-me nem a mim mesmo, irmãos. Nem a mim mesmo. Agora veja,
parei no 36, foi? Não sei se tem alguém acompanhando. 37 agora então, né? Ao 36. Francamente, até um par de dias atrás, eu estava ali embaixo em Kentucky, eu acho que é a expressão correta, né? Com o povo do irmão, não dou conta de expressar o nome do seu irmão, quando eu deixei aquele precioso irmão e esposa e família e todos, então eu fui tocado por este pensamento. Havia entrado em um lar um pouco antes daquilo, e eu estava de pé do lado de fora, e a senhora disse: gostaria de falar com aquele ministro. E eu entrei em seu pequeno lar, e ela disse: é você o irmão Brana? Eu disse: sim. Sim, senhora. Ela disse: eu estou tão envergonhada da aparência da minha casa. E ela disse para lhe convidar a entrar. Ela ficou constrangida, irmãos. A casa dela era muito pobre, era muito simples, e ela ficou constrangida, e a simplicidade levou ela a dizer isso para o irmão Branco. Ela disse para lhe convidar para entrar, e ela começou a chorar e disse: mas eu tenho tanta necessidade e eu tenho verdadeira confiança em você. E bem-aventurada ela foi, irmãos, por ter tanta confiança no homem de Deus. No 39, e descobri que havia sido onde nossa pequena irmã Coche, com quem ficamos ali embaixo, uma pequena vovó com um gravador indo através da vizinhança, pondo as fitas. É isto, aquela é a ideia, vem? Uma pequena vovó fazendo evangelismo com um pequeno gravador, irmãos, indo na vizinhança e colocando as fitas para que a vizinhança pudesse ouvir a palavra. E às vezes nós achamos que para fazer algo para Deus tem que ser de uma forma miraculosa e assim por diante. Mas olha o que Deus usa. Deus usou uma lavadeira para alcançar Mude, através do esforço daquela lavadeira. Eu olhei ao redor daquele lar, e o pequeno e humilde lar, parecido com o lar em que fui criado. Mas a parede cheia de quadros de Cristo. Irmãos, isso aqui é bom demais. Era um lar tão simples, uma casinha tão simples, que o irmão Brana comparou com a casinha simples que ele foi criado. Mas quando ele olhou para os lados, ele não viu tantas coisas, ele não viu uma televisão, ele não viu nada dessas coisas. Ele disse: estava cheio de quadros de Cristo. Ali havia uma Bíblia posta na mesa. Eu disse: nunca tive maior honra em minha vida. Esta é a classe de lar que eu gosto de entrar. Senhor, ajuda-nos o nosso lar ser essa qualidade de lar. Ela fez um pedido por alguém, e 5 horas a partir do momento que oramos juntos, aquela pequena vovó e eu oramos juntos, Deus havia respondido. 5 horas depois, irmãos, que eles oraram juntos, a oração tinha sido respondida. Veja, então nós oramos novamente, a mãe Coche e eu, eles ao redor da mesa, naquela manhã, e havíamos nos inclinado e pedido a Deus para nos dar a oportunidade de fazer algo pelos esforços que ela havia feito. Quais os esforços, irmãos?
aquele esforço de levar até onde nós conseguimos compreender. O profeta considerou muito o esforço dela em pegar o gravadorzinho e levar na vizinhança para que eles ouvissem a mensagem. Então eles oraram a Deus para que Deus, ele diz aqui, nos inclinamos e pedimos a Deus para nos dar a oportunidade de fazer algo pelos esforços que ela havia feito. E pedimos aquilo, Deus abriu um caminho. Vê você? Ele é Deus. Amém? Amém. Nós tratamos de nos desculpar por nossas fraquezas, queremos dizer quão grandes somos, quão notáveis somos. Irmãos, quando nós achamos que temos capacidade e condição, é aí aonde Deus não pode nos usar. Veja, nós tratamos de desculpar-nos por nossas fraquezas. Eu pulei aqui, é o 41, né? 42. Nós tratamos de nos desculpar por nossas fraquezas. Queremos dizer quão grandes somos, quão notáveis somos. Eu penso que é uma das coisas que Deus me deu o texto para tirar isso de nossa mente. Vem? Há pequenas coisas que fazemos, e é para isso que viemos à igreja, para encontrar onde estão nossas falhas e as nossas para ver aonde estão nossas falhas e as coisas através das quais podemos melhorar. Se viemos à igreja para qualquer outro objetivo que não seja este, temo que não consigamos muito em vir à igreja. Temo que não conseguimos muito ao vir à igreja se não formos para achar aonde nós estamos errados, em que nós devemos melhorar. E aí nós temos que repetir a escritura aqui que já lemos, talvez foi no culto de domingo passado, aonde nós vamos ler daqui a pouco novamente. Veja, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, irmãos, agora estamos sendo julgados pela palavra. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, nós viemos aqui e Deus nos dá a palavra e vai nos mostrando aonde que estamos errados, aonde precisamos melhorar, consertar, para não entrarmos em condenação com o mundo naquele dia. Por isso que o profeta mostrou que a noiva do Senhor Jesus Cristo não passará pelo julgamento. Estamos sendo julgados culto após culto, dia após dia, pela palavra. Amém. E como é bom sofrer esse julgamento aqui hoje, irmãos. Por quê? Porque há tempo de arrepender-se, de consertar-se. Então nós já temos que estar bem maduros nisso. Que nós viemos na igreja para ouvir a verdade de Deus e não sairmos por essa porta fora ofendidos pela palavra. Que não adianta colocar a desculpa, irmãos, que o pastor isso, não. Se o pastor está pregando a palavra e a pessoa se ofendeu, é por causa da palavra. Então é bem entendido isso. Veja, se viemos à igreja para qualquer outro objetivo que não seja esse, temo que não consigamos muito ao vir à igreja. Devemos vir e encontrar nossas fraquezas, encontrar nossos pontos ruins e ver quão pequenos somos e colocar nossa confiança em alguém que seja forte. E esse alguém que é forte, nós sabemos que é só o Senhor. Amém. Mas quando temos fraquezas,
Muitos de nós gostamos de testificar ou gostamos de pensar que somos insuficientes e por esta razão fazemos daquilo uma desculpa. Eu não tenho educação, não tenho capacidade, sou incapaz de fazer isso. Se você pensa assim, irmãos, então ainda você está numa boa condição. Eu estou numa boa condição. Eu só tenho dado conta de estar aqui de pé, irmãos, por esses anos, porque eu penso, e não é pretexto não de humildade não, irmãos, não. Eu sei de fato que não há capacidade nenhuma. Eu venho aqui pedindo misericórdia a Deus todas as vezes. Eu prego um culto, os irmãos, eu sei quando a igreja é abençoada, no outro culto eu estou aqui tão desesperado ou mais, porque está chegando o dia do novo culto, e eu preciso que Deus se apodere de mim. Amém. Então, irmãos, quando está nessa condição é que Deus pode se apoderar de você. Deus não quer ninguém forte, porque na verdade só existe um forte, que é Ele. Amém. Ele quer que nós chegamos mesmo humildes, sentimos necessidade. O apóstolo Paulo tinha que chegar toda a vida gemendo por aquele espinho na carne. Foi aquilo que manteve o apóstolo São Paulo estabilizado, equilibrado. Irmãos, se Deus tirasse as minhas fraquezas, se Deus tirasse as tuas fraquezas, tudinho, você já pensou? Nós vamos parar de clamar pela misericórdia de Deus por nós. Nós vamos perder todinha a humildade, a pequenez, vamos começar a ficar grande, inchado. Então a única coisa, Senhor, como temos aprendido, você vai pedir para Deus tirar as provas de você, as lutas, se são elas que te aperfeiçoam. Vou pedir a Deus para tirar minhas fraquezas, Senhor. Dá-me graça para vencer a cada dia minhas fraquezas. Mas que Deus permita que nós tenhamos o suficiente para ser provado a cada dia, sermos humildes. Amém. Veja, temos que conseguir. Eu estava no 44 já, né? Aí o profeta ia falando dos pretextos aqui, não tenho capacidade. O Moisés lá, quando foi chamado por Deus, era um homem pesado de língua e assim por diante, e não dava conta. Eu não tenho educação, não tenho capacidade, sou incapaz de fazer isso. E se você mantiver isto e dizer desta maneira, seguir desse modo, então você não poderia galgar nada. Porém, a exata coisa, preste atenção, porém, a exata coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossa fraqueza, Deus usa aquela própria coisa como para realizar a obra, irmãos. Vem? Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra. Às vezes você fica olhando, mas eu sou um homem tão simples, tão pesado de expressão. Às vezes eu fico olhando para a minha própria condição, irmãos. Às vezes eu tenho sofrido isso no decorrer dos anos no ministério por causa da minha simplicidade. Que as pessoas olham para um homem simples, elas entendem que simplicidade de um homem de Deus é falta de capacidade. A capacidade vem de Deus. Amém. A unção vem de Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo isso? Se confunde, parece que se o homem é um homem tão simples. Aí quando aquela igreja precisava de um pastor e for ao profeta, ele disse, não me lembro a expressão correta, ele disse, e ache aquele homem tão simples que mal possa escrever o seu nome, até onde eu me lembro foi essa expressão do profeta, um homem amoroso, piedoso, estabeleça como vosso pastor. Não alguém todo inchado, todo pomposo e assim por diante, como eram as expressões do profeta. Porque é o seguinte, irmãos,
Se nós quiser ser pastoreado por um homem, então vamos tratar de achar um sujeito. Assim, sabe, aí nós lembramos de novo do profeta, Jesus, está na ponta da língua, profeta Samuel. Vocês sabem, ele foi lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei, só que não sabia que era Davi. Ele foi achando logo um bonitão, grandão, assim, dos ombros eretos, assim, bonito, se sobressaía a todos. Aparência, irmãos. Se nós queremos, então, ser pastoreados pelo homem, irmãos, então nós temos que tratar de achar um homem bem dotado, bem letrado, e assim por diante. Como o mundo está sendo religioso aí fora, pastoreado por teólogos, doutores em teologia, em tantas coisas. Mas, irmãos, com sinceridade, eu creio que nós aqui não estamos sendo pastoreados por um homem, por isso que é visível, aparente, mas que é Cristo. O nosso pastor, o pastor dos pastores, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí o homem visível leva vamos dizer assim, nomeado pastor, mas na verdade o pastor, irmãos, é o ofício de Deus, que é Deus sobre o homem. Então, se esse vaso não tiver uma rendição, não sair da frente, Deus não pode se apoderar e conduzir a igreja. E se for o homem mesmo pastoreando a igreja, irmãos, quando chega aquela hora de divergência, às vezes entre um casal, entre uma família, o homem não dá conta, tem que ser Deus. Tem que ser a sabedoria de Deus, ou assim diz o Senhor, para restituir aquele lar, aquele casal, aquela vida. Veja, Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra, vem? E nos espera chegar àquela condição de modo que Ele possa nos usar. Nós nos tomamos as desculpas e dizemos, bem, eu não posso fazer isto, sou insuficiente, eu não posso fazer isso. E Deus toma aquela própria coisa para com ela fazer a obra. Isto é verdade. Isso é que não é entendido, irmãos. Por isso, a gente não tem que estar tratando de fazer esforço. Nós não temos que viver por aparência, irmãos. Não. O mundo vive de aparência. Os filhos de Deus vivem pela fé. Aleluia. Amém. Nós vivemos pela fé. Glória a Deus. E fé no Senhor Jesus Cristo. E o que nos move, que nos deixa entusiasmados é a unção dele sobre nós. É isso que nós queremos. Aleluia. Nós não queremos uma coisa superficial para nós ter arrepios, sensações na carne e termos que isso é a presença de Deus na igreja. Não, nós queremos o real, o genuíno. Eu creio que nessa mesma mensagem mais na frente o profeta disse, você vai aquecer um homem que está com frio, morrendo de frio, algo assim. Pode desenhar um fogo nessa parede bem grandão aí, mas é um fogo pintado, não aquece, irmãos. Não adianta nós fazer um fogo pintado, uma unção pintada que temos e assim por diante, não. Nós queremos ele agindo no nosso interior de verdade. Amém. Esta é a razão porque ele nos escolhe, porque estamos naquela condição. Agora, isto soa estranho, mas simplesmente uns poucos minutos chegaremos à razão disto, se Deus o permitir. Encontramos, tal como temos lido, que tal como temos lido, que fraquezas e rejeições, e encontramos que aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus. E quem pode contender com isso, irmãos? Às vezes você é o mais rejeitado, o mais criticado da sua família todinha, mas para Deus você é um herói. Amém. E aí voltamos a recordar de domingo passado. Não importa que todos te reprovem, importa que Cristo te aprove, é isso que nos basta, irmãos.
Não adianta o mundo inteiro ovacionar ao homem e Deus se entristecer com o homem. É preferível que o homem inteiro, o mundo inteiro te aborreça, que veja você como escória desse mundo, mas para Deus você é um herói. Veja, são os heróis de Deus, os que conquistam a linha de frente, compreendem aqueles que que se sentem indignos. Aqueles que se sentem indignos, irmãos, sem condição, eles vão descendo e vão dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor, me ajude, ser longânimo, continua sendo longânimo para comigo, estende misericórdia, o Senhor sabe que sou débil, sou frágil, e assim por diante, não tenho condição de argumentar nada. Aí já lembramos de novo do publicano, rasgando suas vestes: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, tenha misericórdia de mim, pecador, e foi rasgando suas vestes e clamando: tenha misericórdia de mim, pecador. Mas o publicano chegou lá todo confiante nas suas condições e capacidades, seguia a coisa à risca, na regra, e o que serviu? Serviu para ser, aquele engodo dele serviu para ser rejeitado, mas a oração do publicano foi aceita, irmãos. Aí você pode dizer: sou fraquinho assim, mas todos os dias estou me humilhando na presença de Deus, pedindo misericórdia, graça, e Ele vai te dando isso, e Ele tem te dado isso, por isso você está aqui. Havia um irmão metodista, 3 deles lá de Ohio, ou norte de Indiana, que vêm à igreja, e eles me disseram, há não muito tempo atrás, disseram: irmão Brana, disseram, nós simplesmente recebemos o Espírito Santo, devemos agora buscar os dons para o nosso ministério? Eu disse: não façam isso, deixe isto quieto. E ele voltou e olhou para mim e disse: acabo de ler em certo lugar, em certo livro de um irmão que nos diz que após receber o Espírito Santo devemos buscar os dons para fazer uso deste Espírito Santo. Eu disse: e se tornar um pretensioso? Vem. Se você notar, a Bíblia, não sempre aqueles que estão tentando fugir disto, são sempre aqueles que estão tentando fugir disto que Deus usa. Tão logo um homem queria fazer algo e julgue ter suficiente capacidade para ter êxito na obra, Deus nunca pode usar aquele homem. Veja, Moisés correndo, veja Paulo correndo, e o resto deles tentando fugir disso. Irmãos, nós temos que ter confiança que quando Deus tem algo para nós, Deus pode ter algo até para as irmãs, mas não é propriamente pregar, irmãos. Mas veja como Deus usou essa irmã, aquela velha vovozinha com aquele gravador, levando para os vizinhos ouvir a pregação. Deus pode usar, e não precisa ficar inquieto buscando por isso, é apenas nos entregar nas mãos de Deus. E aquilo que Ele tem para nós, no tempo correto, no tempo de Deus, vem à nossa mão. Amém. Eu disse: não busque nada, Deus tem tudo para você, e nós temos que crer nisso, irmãos. Amém. Deus tem tudo para você, Ele dará isso a você. Vem, simplesmente deixe que Ele se encarregue disto. Eu disse: então você toma algum desses tempos como os que tivemos, como temos hoje, quando todos estão querendo fazer isso e aquilo, e tomarem alguma grande pessoa, e tornarem uma grande pessoa,
veja o que temos conseguido com isso. Vê você? Então, irmãos, sabe qual é o segredo para nós ser usado por Deus? É apenas buscar nos consagrar mais, nos render mais a Ele. Amém. Então Ele vai se apoderar de nós e vai fazer o que Ele quer fazer. Agora isso aqui é muito importante, o que acabei de ler nesse parágrafo, irmãos. Creio que foi no 50, né? Aí o profeta disse: quando todos estão querendo fazer isso e aquilo e se tornarem alguma grande pessoa, veja o que temos conseguido com isto hoje. Vê você? Podemos ver, irmãos. Podemos ver porque o povo que professa crer na mensagem. Outro dia, a minha esposa estava buscando entrar na nossa pequena página aqui da igreja para ver o culto que o irmão tinha postado, e ela buscou por tabernáculo, irmãos, é de dar tristeza. Aquele castiçal está atrás dos púlpitos, essa coluna de fogo está nos púlpitos, a foto do profeta está nos púlpitos, a pirâmide com as eras da igreja está nos púlpitos dos tabernáculos, chamados tabernáculos. Mas se o irmão Brana ressuscitasse hoje e se deparasse com isso que estão chamando de tabernáculo, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Então, por quê? Se tornarem alguma grande pessoa, seja o que temos conseguido, veja o que temos conseguido com isso. Vê você? Irmãos, não adianta amanhã ou depois alguém criticar os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia deles. Porque hoje você vai na frente de uma escola e você critica e vê a aberração que é a juventude de hoje que não crê em Deus. Não é culpa daqueles pobres, daqueles jovens, mocinhos e mocinhas pervertidos. É culpa dos pais. E tem chegado nessa condição que tem chegado os chamados tabernáculos da fé, da vida e todo tipo de tabernáculo que proclama e tem a foto do profeta, da coluna de fogo e assim por diante nos púlpitos. O povo tem chegado nessa condição por causa da vaidade dos chamados ministros. Tem que fazer algo novo, tem que modernizar a música, tem que fazer isso e tem que fazer aquilo, e tem que ir gerando obreiros e gerando obreiros e assim por diante. E temos chegado nisso que temos chegado. O povo tem ficado manhoso, porque se aqui a coisa não anda do jeito que eu quero, eu vou logo na outra esquina, no outro bairro, e terá outro tabernáculo em que eu possa estar lá, para apresentar o rótulo, o eu, o pessoal. Mas, irmãos, quando nós reconhecemos que isso aqui, quando nós der o último fôlego, acabou, irmãos. O que vai restar? Aquilo que nós temos conseguido nos submeter a Deus e viver humildes na presença de Deus. Se Deus não tirar do meu coração, irmãos, o próximo culto, nós vamos falar, baseado na mensagem do profeta, sempre como fazemos, sobre humildade. Todos aqueles que tiveram humildade, irmãos, submissão e humildade, foram os heróis, os que chegaram, os que estão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, e assim por diante. Mas todos aqueles que foram vaidosos e buscaram ser grande e ser visto como grande, todos esses não prosperaram. Então não é difícil, as pessoas às vezes não compreendem, porque a Escritura diz que é mais fácil passar um camelo no orifício, no fundinho da agulha, naquele buraquinho, do que um rico ir para o céu. E as pessoas acham que é financeiramente, irmãos. Não. Tem pobre com espírito de rico e tem rico com espírito de pobre, falando naturalmente. Mas aí nós vamos ver que quando fala é mais aplicado isso no espiritual. Rico de conhecimento. E as pessoas que mais tropeçam aqueles que se têm como entendedor e sabedor de alguma coisa, das escrituras sagradas, da mensagem. Você vai ver quem que causa mais tropeço. Não são os ministros,
tem causado tremendo escândalo nesse país nos últimos tempos. Homens bem dotados de sabedoria, sabendo parágrafos, versículos de cor e salteado, a ponto de tropeçar na sua própria sabedoria e estar agora descrendo de tudo isso aqui. Que eu não consigo encontrar condição, irmãos, para apontar um erro, porque simplesmente está alinhado com a Bíblia. Então, irmãos, é dessa forma. Então nos sobreveio uma grande responsabilidade. Não é apenas nós fazer uma coisa superficial. Não, tem que ser Deus, eu sempre repito, tem que ser Deus, irmãos. Tem que ser Deus. A coisa agora está aqui dentro daquilo que chamam de tabernáculo, tabernáculo do Evangelho completo, tabernáculo da fé, disso, daquilo. Cada um põe o nome do tabernáculo, complementa como é inspirado. Mas só que o que está dentro da igreja, que é intitulado tabernáculo, devia combinar e deve com a mensagem do profeta. Por isso, irmãos, então se você tem tido essas sensações, esses pensamentos de incapacidade, de falta de condição, você tem pensado e quem sabe estado até chorosa, e diz: Senhor, eu não tenho condição, eu estou tão aquém de viver essa palavra. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, irmão, irmã. Você está numa condição milhares de vezes melhor do que aqueles que se acham em condição de pregar esse evangelho para espalhar confusão. Então é melhor nós estar pedindo misericórdia a Deus, sem condição de levantar peito, questionamento a ninguém, e nós poder estar aqui. Cada dia de culto nós entramos por essa porta: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Perdoa as minhas fraquezas. Senhor, me fortalece, me dá força para eu vencer a mim mesmo, não vencer os outros. Não questionar nada contra ninguém, mas estou aqui, Senhor, reconhecendo a minha miséria. Irmãos, isso é um privilégio. Por você chegar aqui e estar gemendo pelas tuas necessidades, a tua miséria na presença de Deus, do que ter condição de estar abalizando e avaliando tantas coisas e por aí, e aí por diante, né? Então, irmãos, vai nessa tua força, continua pedindo a Deus misericórdia, graça e humildade. A cada dia Ele vai te ouvindo e vai te respondendo. Se você olhar, não vamos longe, há 5 anos atrás parece que você não tinha força. Quem sabe 1 ano atrás, 2 anos atrás, parecia que você não tinha força. Parecia que tinha chegado ao fim o seu limite. Aí se passou-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, e você olha para você hoje nessa noite e diz: eu ainda estou aqui. Amém. Quem foi que te trouxe, irmãos? Quem foi que me trouxe? Eu olho para mim, irmãos, falando como cristão e como ministro. Quantas vezes nesses anos todos eu tenho chegado em horas que entro quase que num colapso. Não tenho mais força, não tenho mais condição. No outro dia eu amanheço e já algo mudou e parece que Deus faz com que eu esqueça aqueles pensamentos, que eu pare de ver aquela visão de tudo tão difícil, e Ele concede graça de nós continuar olhando para aquele que tudo pode. Amém. Que nos faz vitorioso a cada dia. Agora, irmãos, não vamos buscar ser tão sabidos, tão inteligentes, tão entendidos. Eu sempre tenho gostado de ver uma coisa. A irmã Messias está aí. A irmã Messias viu eu sendo batizado, o irmão Adão. Eu acho que ainda é capaz de ter mais algum irmão aí. A irmã Daniela, daquele tempo. Viram eu me casando, viram eu pregar a primeira vez na igreja em 2001. Viram eu sendo consagrada como pastor. Todos esses anos, irmãos. Mas são pessoas
você vai ver que são pessoas que mal sabem assinar o seu nome e se bobear tem outras que nem sabem. São essas pessoas as mais perseverantes e que sustentam a causa com a sua presença. Mas aqueles que são dotados de sabedoria e que sabem para si e para os outros, isto aqui, irmãos, é difícil. Então é melhor nos manter humildes, irmãos, é um privilégio. Irmãos, eu tenho como um grande privilégio na presença de Deus, se Deus me conceder a graça de chegar com essa pequena congregação aprovada diante dele naquele dia, do que eu passar a ser visto como um grande ministro nesse país, por aí afora, e ter uma centena, e 2 centenas, 3 de pessoas atrás de mim. Só aumenta, irmãos, só aumenta a inquietação e a aflição de espírito. Tudo isso é enfado. Mas se Deus me deu para chegar lá com 10, eu quero chegar com esses 10 bem cuidados. Amém. Você deve fazer dessa forma. Nós não temos que estar inquietados com os outros. Você deve chegar aqui e ter certeza que quando você vai entrar por essa fila da comunhão, daqui a alguns instantes, você sente que você chegou com suas fraquezas, mas você sentiu que Deus já te perdoou. Amém. Por causa que você chegou com o coração contrito, aquebrantado, sem nenhuma vaidade, sem nenhum inchaço. E nós não viemos tentando, irmãos, fazer manobras na presença de Deus. Aleluia. Não, nós viemos aqui na nossa simplicidade, gemendo. E aí você começa a sentir essa brisa, essa unção. São grandes palavras que traz Deus em cena, irmãos? Não. Não são grandes palavras, não. Nós temos testemunho do profeta. Não são grandes palavras, não são gritos. Mas é aquilo que nós vivemos do íntimo da nossa alma para Ele. Vamos nos colocar de pé, irmãos? O tempo tem se dado. A Escritura já é de conhecimento de todos. 1 Coríntios 11, verso 23, e depois leremos São João 13, 4 e 5, e depois do 12 em diante. Nós vamos ler e depois vamos ter um minuto de silêncio. Os irmãos oram por mim e eu oro pelos irmãos, como temos aprendido. Eu gostaria que ninguém andasse dentro do santuário, irmãos, enquanto nós fazemos a leitura. Como temos aprendido, cada um, depois de iniciar a leitura, fica aonde estiver até terminar a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. São João 13, verso 4 e 5. E depois o 12 em diante.
Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor, e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos fazer um minuto de silêncio, então, irmãos. Um instante, de silêncio. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa petição. Amém, Senhor. Senhor, em reverência na Tua presença, estamos, e por Tua graça tem chegado uma vez mais a oportunidade, o privilégio a nós, de, enquanto esperamos o Senhor vir nos buscar, poder estar aqui, Senhor, participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, em memória do Senhor até que o Senhor venha. Portanto, Senhor, eu apresento a Ti este pão Oscar, que tem sido feito e trazido aqui para representar o corpo do Senhor até que o Senhor venha, conforme a Tua ordenança. No nome do Senhor Jesus Cristo eu rogo a Ti, que o Senhor o abençoe, purifique e santifique para o propósito que ele tem sido feito e trazido até aqui de representar o corpo do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Também apresento a Ti, Senhor, este cálice, este vinho, Senhor, o qual tem sido trazido até aqui para representar o sangue do Senhor, até que o Senhor venha, conforme a Tua ordenança que assim nós fizéssemos. Por isso estamos fazendo. Rogo que o Senhor purifique e santifique este vinho para o propósito que ele tem sido trazido até aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti o consagro. Amém.
mãos, como sempre fazemos, irmãos.
Vamos orar agradecendo, irmãos, e vamos sair nessa atmosfera reverencial e agradecemos a Deus então. Senhor, ó Deus amado, obrigado, Senhor. O Senhor nos concedeu graça e força. O Senhor nos ajudou a passar por esta fila uma vez mais, testificar que estamos lutando. Se estamos lutando, o Senhor está nos ajudando a vencer. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fortaleça a fé, o ânimo, a coragem de cada um de nós, cada vez mais. E que nós possamos continuar sendo perseverantes. Encomendamos mais esta semana a Ti, Senhor. Os negócios, o trabalho de cada um dos irmãos, a vida das nossas crianças, nossos adolescentes na escola. Que o Senhor nos livre a todos nós da influência deste mundo. Nos livra, Senhor, dos males desta noite e nos guarda para a hora da Tua aparição, porque somente o Senhor é a força das nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos sair em reverência, irmãos. E até quarta-feira, se Deus quiser e o tempo nos pertencer.